conhecimento bem básico disso aqui. E na próxima vez, a gente já vai para Daniel 2, depois Daniel 7, 8 e 9. Aí a gente volta para o capítulo 10 de Apocalipse. O que vocês acham, gente? Massa Porque demais. viu, Matheus? A gente só vai repetir o mesmo que a gente está repetindo desde a segunda aula, né? Sim. Então, já temos... Hoje vamos repetir novamente. Então, a gente repetir novamente é boa, né? Repetir. E Israel. vamos, então, fazer um retrospecto de tudo isso aqui e entrar no assunto de hoje. E quinta-feira que vem a gente vai estudar já Daniel 2, para entendermos a partir do Apocalipse de Daniel, de Apocalipse capítulo 10 em diante. Tá ok assim, gente? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Talvez você tenha falado, provavelmente você tenha falado, né? Mas como eu não pude participar, então, mas assim, eu lembro que quando eu estudei Apocalipse, eu tive um pouco de dificuldade de assimilar a interpretação da nossa igreja, porque a gente sabe que tem muitas interpretações. E essa questão da repetição. E aí alguém, eu não me lembro quem foi a pessoa, mas alguém me falou assim, não, Mateus, por que a gente interpreta dessa forma o Apocalipse? Porque Daniel, que é o livro paralelo ao Apocalipse, ele é descrito dessa forma, com repetições. Então, se ele verdade. é paralelo ao Apocalipse, ele traz repetições, então a gente entende que João usou a mesma técnica, Deus inspirou ele a usar a mesma técnica. Eu não sei se você chegou a aprofundar um pouco nessa questão, mas eu acho que é bacana, né? Trazer essa questão. Eu vejo que Daniel 2 é repetido em Daniel 7, né? Só que com muito mais, uma forma bem mais ampla. Assim como Apocalipse 3 e 4, que são as 7 igrejas, é repetido em Apocalipse 6 e parte do 7. Por quê? Amplia um pouquinho mais, né? E as 7 trombetas é um estudo muito histórico também, ele vai se aprofundar muito mais na história. Nós queremos mais a profecia, mesmo porque a gente já tem o conhecimento, a gente já tem um conhecimento bom das 7 igrejas, dos 7 selos, e aí vamos passar para Daniel, para a gente poder voltar, Daniel 2, 7, 8 e 9, para depois voltarmos para Apocalipse 10. Aí a gente vai estar com uma base bem legal para prosseguir o estudo aí em Apocalipse, a partir de Apocalipse 10. Tá ok, minha gente? Israel, tem uma pergunta já. Então fale. O João. Sobre o Apocalipse, Daniel 3, ele se remete ao Apocalipse 13, né? O 3 ele vai, de certa forma, assim, mas o básico em Daniel, para nós que estamos fazendo um sistema de historicismo, é o capítulo 2, depois o capítulo 7, 8 e 9. Esses são os capítulos básicos que nos preparam para o Apocalipse 10 em diante. Se a gente for direto daqui para o capítulo 10, a gente pode até ir, mas vamos ter mais dificuldades. Com Daniel, a gente vai ficar bem mais fácil de entender 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Né? Não, mas é legal esse comentário dele mesmo, porque realmente a estátua, a falsa adoração, os remanescentes que não vão adorar, que vão ser perseguidos. Então, realmente, tem um paralelo muito forte com o Apocalipse 13, né? Mas aí, como a ideia é a gente ficar nas profecias, né? Que também não deixa de ser uma profecia, mas eu acho bacana também fazer esse comentário que ele fez é bem pertinente. Oi, Ana Lúcia, tudo bom, querido? Olá, seu microfone está fechado. Eu também faço esse erro. Coisa lá. Seu microfone está fechado, Ana Lúcia. Pronto? Deu certo? Sim. Tá tranquilo. Desejo um feliz sábado para todos vocês, meus irmãos. Feliz sábado. Viu, Ana Lúcia? A gente estava falando aqui que no próximo estudo a gente vai estudar Daniel 2, depois Daniel 7, Daniel 8 e 9, para termos aquele conhecimento de Daniel para prosseguir com Apocalipse 10. Então, na próxima semana, a gente vai estudar o capítulo 2 de Daniel, que é muito legal, é muito interessante. Ele vai nos dar a base para estudarmos depois o Apocalipse de 10 até o final. Tá ok, minha gente? Mais algum comentário? Você ia falar alguma coisa, Matheus?
Então, vamos orar, né? Vamos orar para começar, e já hoje vamos ter um tempo um pouquinho mais longo. Vamos orar? Senhor, nós te somos gratos, meu Deus, pela feliz oportunidade que temos de dedicar um pouco do nosso tempo da semana à tua palavra. Orienta-nos agora, o Santo Espírito Santo, fica conosco, ensina-nos aquilo que devemos aprender, abre a nossa mente e que possamos, Pai, aprender aquilo que tu queres nos dizer hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o que dissemos aqui, à medida que a gente for falando, se alguém quiser fazer um comentário, uma dúvida, ao invés de fazermos no final, fazemos durante o estudo. Que a pessoa pode esquecer o que vai perguntar depois, então já pergunta agora de uma vez, né? Vamos então para lá, minha gente? Vamos aqui recordar. Vamos dar um passinho lá nas 7 igrejas, né? Não sei se a Luciana pegou. Então, as 7 igrejas, João teve uma visão, e quando João tem uma visão, é a mente dele que vai para o céu. O corpo fica naturalmente onde ele está. Esse é o sistema do profeta verdadeiro de Deus, né? Ele só é levado em espírito, ou seja, em mente. A mente é que vai lá para o lugar da visão. Ele foi levado em visão e o anjo, então, Deus passou, né, a revelação para Cristo, depois Cristo passou para o anjo passou para João e João passou para nós através do livro do Apocalipse. Ele escreveu a visão. Então, a visão das 7 igrejas que ele teve, essas 7 igrejas, o anjo pediu que ele escrevesse, né, para 7 igrejas diferentes lá na Ásia Menor. Lá nós tínhamos várias igrejas, né? Natural, nós tínhamos a igreja de Éfeso, tínhamos a igreja de Esmirna, Pérgamo, grandes cidades, né? Depois tínhamos a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, além da igreja de Colossos, da igreja de Tessalônica, né? Da igreja de Jerusalém, da igreja de Alexandria, a igreja de Antioquia. Como vimos lá no estudo de Atos, Antioquia da Síria era o lugar onde os pastores lá preparavam novos pregadores para irem pregar em outros campos missionários. Foi o caso de Paulo e Barnabé. A igreja preparou Paulo para ele levar a mensagem aos confins do mundo. Então, nós tínhamos várias igrejas. Agora, por que o anjo disse, você vai escrever apenas para essas 7 igrejas aqui? Porque o propósito de Deus era que ele escrevesse para aquelas igrejas que tinham certos problemas. Então, dali, esse estudo se espalhou, não ficou apenas para a igreja de Éfeso, nem Esmirna, nem Pérgamo. Agora, o que é interessante saber é que as 7 igrejas, cada igreja representa um período histórico para o movimento cristão. Vou repetir isso. Cada igreja representa um período na vida da igreja cristã, do cristianismo. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela vai representar o período do ano 31 até o ano 100. E foi o período da igreja pura, da igreja verdadeira, do avanço do evangelho, né? Eles pregavam muito, os discípulos pregaram muito. Depois que eles receberam o Espírito Santo lá no Pentecoste, eles saíram destemidamente para pregar. Um sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, depois foi para 5.000, depois para não sei quantos mil. Quando Paulo entrou para começar a pregar, então foi levado aos confins do mundo. Isso na igreja de Éfeso, que vai representar nos cavalos o cavalo branco. O cavalo branco, gente, que vimos na semana passada, representa a igreja de Éfeso, ou seja, uma igreja pura, uma igreja sadia, uma igreja que amava o evangelho, uma igreja que pregava o evangelho. E o cavalo branco, como nós vimos na semana passada, o cavaleiro dele representa Cristo. Se nós lermos lá em Apocalipse 19, quando Cristo vier, às 19:10, quando Cristo vier, ele virá montado num cavalo branco, simbolicamente, né? Simbolicamente, Cristo virá
montado, mas na realidade ele vem numa nuvem. Mas João diz que ele viria num cavalo branco, ou seja, para fazer uma representação daqui do capítulo 7, do capítulo 6, lá para o capítulo 19. Então, Cristo viria em sua pureza, né? Cristo virá em sua pureza. Agora, o cavalo branco representa a igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha o discernimento e a disposição de pregar o evangelho, uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, uma igreja que realmente amava o Senhor e que pregava o evangelho. Isso está aqui no cavalo branco. Ora, foi dado ao cavalo branco, como vocês viram lá, um arco. Arco é o símbolo de conquista. A igreja conquistou muitas pessoas, muita gente para a igreja. E foi dado também ao cavaleiro uma coroa de ouro, que é a vitória, a conquista e a vitória. Então, esse cavaleiro branco sai vencendo o que ele fez naquela época do ano 31 até o ano 100, e para vencer. Quando Cristo vier, ele vai vencer finalmente a instituição do mal. Então, esse cavalo branco, como vimos na semana passada, representa a igreja de Éfeso, que é a igreja pura, a igreja imaculada, que pregou o evangelho com toda a sua força. Depois nós tivemos, do ano 100 ao ano 313, João escreveu para outra igreja, a igreja de Esmirna. Ora, qual é o símbolo da igreja de Esmirna? Qual é o símbolo da igreja? É um cavalo vermelho. Ora, vermelho na profecia é cor de pecado, é cor de sangue e é cor de guerras. Então, esse cavalo vermelho vai representar a igreja de Esmirna. O que estudamos na igreja de Esmirna? Que a igreja de Esmirna, Deus conhecia o seu labor, o seu trabalho, mas ela sofreria grandes perseguições. Vocês vejam que para esse cavalo vermelho foi dado uma espada. E diz que ele ia matar muita gente. Ora, aqui nós vemos as perseguições dos grandes imperadores romanos contra a igreja. Vejam que a igreja, os cristãos, tiveram a perseguição primeiro por parte da própria igreja. Os judeus que aceitaram Cristo foram perseguidos pelo Sinédrio. O Sinédrio era uma organização, como já vimos aqui, de justiça. O Sinédrio é que ensinava as leis. Eram 71 membros e eles desprezaram Cristo e todos que seguiam Cristo. Portanto, a própria igreja, representada no Sinédrio, perseguiu os cristãos. E os imperadores começaram a perseguir. Vocês sabem que o cristianismo surgiu dentro do judaísmo. E enquanto o cristianismo estava pequeno, enquanto o cristianismo não tinha proporções muito grandes, o Império Romano não se preocupou com eles. Todavia, a partir do momento que o cristianismo começa a ter 3.000 pessoas convertidas, depois 5.000, depois quando Paulo entra, a conversão chega a dezenas de milhares, aí o Império Romano vai se preocupar, porque eles pensavam que o cristianismo crescendo dessa forma poderia se tornar um exército e tomar o poder de Roma. Então os imperadores começaram a perseguir. Os imperadores começaram a perseguir os cristãos. E quais foram eles? Principalmente o Cláudio, que expulsou os cristãos que moravam em Roma. Daí Áquila e Priscila saem de Roma, encontram com Paulo em Corinto. Depois nós temos Nero, Calígula nem falar, né? De Calígula, o Cláudio, depois Nero, foi um perseguidor cruel dos cristãos, porque ele detestava os cristãos e ele queria eliminar os cristãos. Ele pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, principalmente em Paulo. Então ele prende Paulo pela segunda vez e manda decapitar Paulo, no ano 67. Então Nero fez uma grande perseguição. Depois tivemos o Dioclésio, uma grande perseguição também. O Domiciano, que perseguiu João. Domiciano, gente, mandou buscar João lá em Éfeso, onde ele era pastor da igreja em Éfeso. Trouxe João para Roma, e em Roma ele jogou João dentro de um caldeirão de azeite fervente. Só que o Senhor protegeu, João não faleceu. Então ele mandou João para a ilha de Pátios, uma ilha de prisioneiros políticos. E foi ali que ele teve a visão do Apocalipse, né? Então, depois do Diocleciano, nós tivemos grandes perseguidores.
E em Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313, nós temos contra Esmirna que ela sofreria uma perseguição de 10 dias. Agora, eu falei aqui que 10 dias, em profecia, um dia significa um ano. Isso está lá em Ezequiel 7:4, 7:6. Um dia em profecia é como se fosse um ano. Então, o anjo diz, a igreja de Esmirna vai sofrer uma perseguição por 10 dias, que é essa aqui do cavalo vermelho. Gente, a perseguição dos 10 dias foi do ano 303 ao ano 313. Foi uma verdadeira chacina contra os cristãos. Cristãos morriam a partir dos imperadores, né? Os imperadores foram, basicamente, Marco Aurélio, daquele filme do Gladiador, Marco Aurélio, Décio, depois tivemos Vitério, depois tínhamos ainda o Valério, depois tivemos Diocleciano e o Galério. Esses homens foi que perseguiram muito a igreja, perseguiram muito, mataram muitos cristãos na arena, lá no Coliseu. E fora de lá também. Então, foram 10 anos de grande perseguição no período da igreja de Esmirna, que representa o período do cavalo vermelho. É por isso que o cavalo vermelho tem uma espada. Né? O cavalo vermelho tem uma espada, que é essa espada que vai matar os cristãos. Depois, então, o cavalo vermelho é relacionado com a igreja de Esmirna. Depois tivemos o cavalo preto. Ora, esse cavalo preto se relaciona com a igreja de Pérgamo, lá das 7 igrejas. E o período dele é de 313 a 538. Gente, este cavalo preto, ele tem uma balança nas mãos. A balança é justamente para ver aqueles que estão seguindo a Cristo realmente ou aqueles que não estão seguindo a Cristo. Tem até aquela paródia que João escreve sobre o trigo e o trigo e a cevada, né? O trigo em escassez, que era a palavra, que era a igreja agora já começando a ser corrompida, com o quê? Os ensinamentos da igreja não passam mais a ser aqueles ensinamentos puros lá, de Cristo, dos discípulos, dos apóstolos e dos pais da igreja. Aqui começa a ver a conversão dos bárbaros. Ora, os bárbaros desceram lá do norte da Europa, começaram a conquistar Roma, e eles foram convertidos ao cristianismo. Só que eles se converteram, eles diziam assim, nós vamos nos converter, nós vamos trazer nossas mulheres, nossos ídolos, nossas imagens, né, nossos costumes, nosso paganismo, e tudo isso começou a entrar na igreja. Então, houve uma corrupção da igreja a partir de agora. É por isso que tem o trigo, que está em escassez, que é o declínio dos ensinos de Cristo, e a cevada que está em abundância, justamente os ensinos falsos que chegam. Essa igreja, por exemplo, a igreja de Pérgamo, ela vai se constituir numa corrupção. Agora, quando chega o ano 313, o Constantino, que é o imperador lá do Oriente, de Roma do Oriente, nós temos Roma do Ocidente, que é lá na Itália, e temos Roma do Oriente, que é lá em Constantinopla, lá às margens do Mar Negro. Então, o imperador de Roma, lá do Oriente, Constantino, que ele criou uma cidade, chamando ela de Constantinopla, em homenagem a ele, ele vai primeiro ver que ele não consegue lutar contra matar cristão. Quanto mais cristão ele mata, mais cristão aparece. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se unir, gente, aos cristãos. Ele apresenta uma falsa conversão, e ele diz agora vai parar toda a perseguição contra os cristãos. Realmente, a perseguição parou. Em Constantino, no ano 313, acaba a perseguição. Ele devolve os bens dos cristãos, ele devolve as igrejas dos cristãos, ele dá livre culto aos cristãos e ele se diz cristão também. Então, é a união do Estado com a igreja. Isso não é bom para a igreja. Só é bom porque não tem mais perseguição, mas tem muita corrupção nos ensinos de Cristo. Aí, esse mesmo Constantino, no ano 321, ele vai declarar ele vai assinar o primeiro decreto dominical, que tem um para vir daqui a pouco, que é o segundo, né? Vamos falar nele lá em Apocalipse 13. Hoje talvez falemos dele. Então, ele assinou
no ano 303, o Constantino, um decreto dominical. Vejam que a igreja guardava o sábado desde Cristo, dos discípulos, dos apóstolos, dos pais da igreja, né? Guardava. E quando chega nesse 321, Constantino decreta a guarda do domingo. Então, as perseguições começam novamente a haver, porque os cristãos eles se recusam a guardar o domingo, a parar de trabalhar no domingo. E a ordem é parar de trabalhar no domingo, trabalhar no sábado e guardar o domingo como dia santo, uma santidade do domingo. Isso eles não vão aceitar realmente. Portanto, o cavalo preto, além da união do Estado com a Igreja, vai haver esse decreto no ano 321, 21 de março de 321, onde Constantino vai decretar isso e todos os cristãos serão obrigados a guardar o domingo. Então, o cavalo negro vai se referenciar à igreja de Pérgamo. Depois teremos a igreja de Tiatira. Essa igreja vai fazer referência ao cavalo amarelo. Quem é que monta o cavalo amarelo, gente? O nome do cavaleiro amarelo, vocês leram? É a morte. O que representa o cavalo amarelo? E a igreja de Tiatira representa a Idade Média. Gente, na Idade Média, que vai do ano 517, do ano 538 até 1517, são 1000 anos. Então, a Idade Média ela vai durar 1000 anos. O que ocorre com a igreja? A igreja vai proibir a Bíblia, vai criar a confissão auricular, vai criar a idolatria à Virgem Maria, vai criar o batismo de criança, vai criar o purgatório, né? Porque esse período de 538 até 1517 é um período terrível. Vai haver também, nesse período, a criação da Santa Inquisição, pelo Papa Paulo III. Então, desculpa, Paulo III não, pelo Papa Gregório IX. Paulo III é que vai abrir o Concílio de Trento, em 1543. Vamos estudar daqui a pouquinho. Então, o Papa Gregório IX ele vai assinar a Inquisição para matar ainda mais cristãos. Ou seja, é uma matança. Então, morrem os huguenotes na França, morrem os valdenses, morrem os albigenses, morre uma sorte imensa. Tem até a noite de São Bartolomeu, né, em 1521, que vai trucidar muitos cristãos. Reunidos, os exércitos chegam e acabam com eles. E a Inquisição vem até aqui para o Brasil também. Muitas pessoas aqui foram julgadas aqui e eram mortas, eram queimadas em Portugal. A Inquisição foi uma instituição realmente do mal de Satanás. É por isso que o cavaleiro do cavalo amarelo se chama morte. É porque é uma matança muito grande. Vejam que eu tenho aqui alguns records, eu posso passar para vocês, de várias instituições que eles criaram durante esse período. Em 1190, começou a venda de indulgências. O que era a indulgência? Se você quisesse matar alguém, você ia à igreja, ao cardeal Tetzel, e comprava o perdão antecipado. E você comprava, pagava e ia praticar o seu pecado, o seu crime. Depois teve a proibição da Bíblia, que já falei. E, finalmente, tivemos em 1500 e 1231, né, a famigerada Inquisição. Então, o cavalo amarelo que estudamos na aula passada, no estudo passado, ele vai se referenciar à igreja de Tiatira. Então, fechamos aí os quatro cavalos. E o quinto selo? O quinto selo, como nós vimos, o quinto selo é o selo quando João viu as almas que haviam sido mártires, haviam sido queimadas, haviam sido as almas pedindo vingança a Deus. Então, isso naturalmente não existia almas ali. Existia realmente um clamor, né, para que houvesse justiça contra aqueles que fizeram tanta maldade contra o povo de Deus. Então, o quinto selo são almas clamando ao Senhor para que o Senhor tomasse uma providência de
e justiça contra aqueles que mataram o povo de Deus. Mas essa justiça só virá quando Cristo vier. Deus é um ser tão justo, ele não fez justiça na hora, quando os santos clamavam pelo sangue, pelo seu sangue. Cristo vai fazer justiça quando ele vier a segunda vez, aí sim, para a primeira ressurreição. Na segunda ressurreição, onde estarão esses perseguidores, que eles vão ressuscitar, vão contemplar a glória de Cristo, vão reconhecer a sua justiça e vão ser destruídos. Então, finalmente... Oi, fale. Eu acho essa parte bem interessante desse clamor, essa visão que ele teve dos justos que clamavam a Deus, porque ela é muito usada para justificar a imortalidade da alma. Muitas igrejas, não, olha aqui como que a pessoa morre, vai para o céu, olha aqui Apocalipse e tal, e pega essa passagem. Aqui, como você bem colocou, é importante que a gente frise isso, é uma representação da justiça que deve ser feita no momento oportuno pelas perseguições que os cristãos sofreram. Aí, em alguns estudos, eu acho bem interessante, trazem dois motivos bem básicos. Assim. Primeiro, se a pessoa está no céu, ela não estaria angustiada, clamando por justiça. Lá é um lugar de prazer, é um lugar de você contemplar a Deus, de você servir a Deus. Então, você é incoerente, né? Você está no céu, mas você está angustiado, você está clamando e tal. E naturalmente, viu, Mateus? Essas pessoas não estão no céu. Elas estão aqui na terra, na sepultura, mas simbolicamente clamando a Deus que ele exerça a justiça na época dele, na época que está havendo essa perseguição. Né? E um paralelo também que eles fazem é aquela passagem de Abel, né? Que o sangue da terra clama pelo sangue de Abel. Então é esse paralelo que é feito. É verdade. A terra não estava gritando o nome de Abel, mas a morte dele estava ressoando até o trono de Deus. E essa perseguição estava também alcançando, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso aí para, caso alguém argumente nesse sentido, a gente tenha o contra-argumento. Não, amigo, a passagem ela não quer dizer isso. Ela quer dizer, né, que essa perseguição chegou até Deus e ele vai, em momento oportuno, né, trazer a justiça. Na segunda vinda, na realidade, os ímpios serão destruídos na terceira vinda de Cristo, né? Porque na segunda vinda, eles não vão nem ressuscitar. Nós vamos estudar isso mais para frente um pouquinho. E aí, gente, chegamos no sexto selo. Né? O sexto selo, referente à sexta igreja. E a sexta igreja é a igreja de Sardes. É o período da reforma. Então, Lutero, João Hus, Calvino, são pessoas que João escreveu para aquela igreja, são pessoas que vão estudar muito a palavra de Deus e vão aparecer várias igrejas naquela época. Essa igreja ela vai de 1517, né, até 1798. Então, aparecem as igrejas protestantes, ou seja, a Bíblia volta para o povo. Como na Idade Média, a igreja, né, o sistema religioso romano, eles tiraram a Bíblia de circulação, Lutero não quer se revoltar contra a igreja. Lutero quer corrigir os erros da igreja. Que erros? Basicamente, os sacerdotes não estavam preparados para a missa. Né? Os sacerdotes, havia sacerdotes que tinham vários filhos, que tinham mulheres, sacerdotes bêbados, né? Algumas imagens que ele queria reduzir também. Ele queria consertar os erros da igreja, mas não aceitaram. Pelo contrário, quiseram matá-lo. E como não o acharam, então fizeram uma excomunhão. Ele foi excomungado da igreja. Então, Lutero vai praticar a reforma. Olha, a reforma vem para poder trazer de volta a Bíblia para o povo. Isso que Lutero queria. Aí eles se juntam vários homens, e aí Lutero funda a igreja luterana, no ano 1517. Depois o rei Henrique VIII, ele funda a igreja anglicana na Inglaterra. Depois vem a igreja batista, em 1611, a igreja presbiteriana, em 1654. E, finalmente, em 1740, vem a igreja do John Wesley, a igreja metodista. Essas igrejas vão surgir agora para poder trazer a Bíblia de volta para o povo. E aí o protestantismo se alastra.
se alastra de uma forma tão grandiosa que o Papa Paulo III convoca um concílio, esse concílio lá na cidade de Trento, que vai de 1545 até 1563, com quase 20 anos de reuniões, para barrar o propósito da reforma católica, da contra-reforma, barrar os ensinamentos e a progressão do protestantismo pela reforma, do Lutero. Foi para a Alemanha, começou na Alemanha, foi para a Inglaterra, atingiu toda a Europa, veio para as Américas. Então, a reforma estava tomando conta do mundo. E a igreja, o sistema religioso romano, fez esse concílio para ver se barrava esse progresso. Foi onde foram criados aí os jesuítas. Os jesuítas foram mandados para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, que eram jesuítas. Para quê? Para fazer frente à mensagem que trazia a reforma. Então, teve esse grande movimento da reforma, que até hoje, né, nós temos aí os protestantes oriundos lá da reforma, oriundos daquela reforma. E a contra-reforma foi exatamente a reforma da Igreja Católica para barrar o progresso da reforma protestante. Basicamente, esse foi o sexto. E o quinto selo. Finalmente, o sexto selo são aqueles movimentos que falamos aqui, sobre o sol, né? O sol e esse escurecer. Lá em São Mateus 24, temos isso, o discurso de Cristo. E o sol e a lua, o sol se escurecer, isso aconteceu lá em 19 de maio de 1780. A lua, dessa mesma noite, ficou vermelha como sangue, né? Depois nós tivemos o terremoto de Lisboa em 1755, que foi o que Cristo falou lá. Temos também as estrelas caindo do céu, não só nos Estados Unidos, mas também nos países africanos, países europeus, né? Isso foi em 13 de novembro de 1833. Este foi o sexto selo. Agora, por que é que no capítulo 6 não fala do sétimo selo? E o sétimo selo só vai aparecer lá no capítulo 8. Vamos estudar hoje. É porque, gente, o capítulo 8 se refere à vinda de Cristo. O sétimo selo se refere à vinda de Cristo. Cristo ainda não voltou. Então, ele botou lá para o capítulo 8, ainda para se cumprir. Então, agora nós vamos estudar aí o capítulo 6, né? Que é justamente sobre o capítulo 7, que é justamente sobre os 144 mil. O que é isso, gente? Né? Se nós formos olhar a Bíblia, diz lá assim, ó, no verso 1 do capítulo 7, assim, depois disto, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então, esses 4 anjos, vamos ver, estavam sobre os 4 cantos da terra. Ora, a terra não tem canto, a terra é redonda, então são os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Esses 4 anjos estavam um em cada ponta, segurando o quê? Retendo os 4 ventos da terra. Estavam segurando, retendo os 4 ventos da terra. Gente, o que são ventos em profecia? Eu mandei para vocês já aquela tabelinha. Vento significa guerras, movimentos, conflitos entre as nações. Então, os 4 anjos, segundo o que o João diz aqui, eles estavam retendo guerras, conflitos, né, dissensões entre as nações. Vocês vejam que isto está havendo hoje. O que está havendo hoje não é 1/10 daquilo que, quando esses anjos finalmente, né, soltarem esses ventos, então vai haver conflitos em toda a terra. Mateus 24 nos diz o seguinte, gente, ó, vou ler para a gente poder ter uma noção daquilo que vai ter. Diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras, capítulo 24, verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, mas não os assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Porém, isso é só o princípio das dores. Ou seja,
os anjos estão ainda segurando lá esses conflitos, segurando esses terremotos, segurando essas ruínas. Então, o autor que eu li, ele diz que vai haver tanta coisa ruim quando finalmente esses anjos receberem a ordem para soltar os ventos, vai haver guerra, vai haver destruição, terremotos. Isso infelizmente, é que vai vir para assustar os ímpios. Aqueles que estão selados, vamos estudar aqui, eles não vão sofrer absolutamente nada. João é muito claro dizer que todos esses ventos, quando forem soltos, eles atingirão os ímpios, aqueles que rejeitaram o evangelho, aqueles que rejeitaram a cruz, aqueles que rejeitaram a morte de Cristo, aqueles que rejeitaram o próprio Cristo. Então, esses acontecimentos, quando esses ventos serão soltos, e aparentemente já estão sendo soltos, porque nós temos de guerra por aí, terremotos, tsunamis, maremotos, desgraças, fome, doenças. Gente, a dengue, o próprio Covid, isso são indícios da volta de Cristo. Porque ele diz lá em São Mateus 24, vamos dizer aqui, ó, então haverá reino contra reino, fome, peste, terremotos em vários lugares. Então nós já estamos percebendo que o sétimo selo está começando a ser aberto. Porque já existem guerras, existe fome, existe peste, cada dia uma doença nova, tanta gente doente, tanta gente hospitalizada. Isso aí são sinais da segunda vinda de Cristo. Muito embora isso aqui, segundo o que Jesus diz em São Mateus 24, isso é o início das dores. Então, esse anjo, eles estão segurando os quatro ventos da terra. Israel, Fale, querido. só um detalhe aqui, que aí você falou assim que não seria atingido, mas só para a gente alguns estudos que eu fiz, né, sobre essa questão do Apocalipse, ele fala assim, que até a porta da graça se fechar, mesmo os salvos seriam assim, atingidos por exemplo, terremotos. Não dá para fazer um terremoto numa cidade e Claro. né? Mas aí, assim, alguns vão morrer. Aí depois que a porta da graça fecha, é que aí nenhum cristão, nenhum selado morre. Eu queria que você fizesse Nós vamos chegar daqui a pouquinho lá, Matheus. Tá. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai falando. Então, o que o anjo, o que nós estamos interessados em dizer aqui, justamente, que esses acontecimentos já estão começando. Como o Matheus falou, um terremoto, por exemplo, não se pode livrar, né? Agora, depois que vier o decreto dominical, depois que fechar o tempo da graça, e o que é tempo da graça? O tempo que nós temos de graça é hoje. É o tempo que a graça de Cristo existe para que nós possamos buscá-la. Ou seja, se eu estou errado, eu posso buscar a graça de Cristo e posso alcançar perdão. Pela graça de Cristo, eu posso alcançar salvação. Pela graça de Cristo, eu posso alcançar a redenção. Enquanto houver o tempo de graça, nós estamos perto da salvação. Ou seja, sofreremos, mas enquanto o tempo de graça estiver ao nosso lado, nós estaremos perto para nos arrepender, reconhecer o pecado e finalmente sermos salvos. Agora, haverá um momento em que esse tempo vai terminar. Cristo está hoje no santuário celestial, como temos prova na Bíblia, né? Praticando, purificando o santuário celestial, que nós vamos ver lá em Daniel 7 e 8. Cristo está purificando o santuário celestial. Não é que haja impureza lá, mas os nossos pecados estão escritos nos livros. Então, a expressão o santuário será purificado, que está sendo feito agora, é vendo nesses livros os pecados das pessoas que são anotados pelo nosso anjo relator. Então, esses pecados estão sendo limpos através do perdão que Cristo dá. Quando o pecador pede perdão, Cristo dá o perdão e esses pecados estão sendo limpos dos registros celestiais. Isso é que é purificar o santuário celestial. Cristo está fazendo uma limpeza lá. Porque o nosso anjo relator, tudo que nós fazemos de errado, os nossos pecados, são anotados
no livro das iniquidades ou no livro da morte. Tudo aquilo que a gente faz de bom está anotado no livro das memórias. Então, Cristo está ansioso, Deus está, 1 Timóteo 2,4 nos diz, que Deus está ansioso para salvar todas as pessoas, e que todos alcancem, né, o conhecimento da verdade. O tempo de graça é agora. E quando terminar esse juízo, esse estudo que Cristo está fazendo lá no Santuário Celestial, ele sai do santuário e diz, está feito, está terminado, acabei. Aí acaba o tempo de graça. Aí não vai haver mais perdão, não vai haver mais, não adianta mais orar, não adianta mais chorar, porque o tempo de graça acabou. O tempo de graça existe agora. Então devemos buscar a Cristo agora. Então, voltando aqui para o nosso estudo, nós vemos então que os 4 anjos estão segurando. Mas, aparentemente, por tanta desgraça que nós vemos hoje, tanta doença, tanto terremoto, tanta guerra, tanto conflito entre famílias, conflito entre filhos e pais, conflito mesmo na igreja. Então, significa que, pouco e pouco, esses ventos estão sendo liberados, né? Mas haverá uma ordem de Deus para que eles liberem totalmente, e aí será bem perto já do fim do tempo de graça. Agora, isso aqui, no capítulo 2 e 3, assim, e vi outro anjo subir da banda do sol, ou seja, lá do sol do Oriente, e que tinha o selo de Deus vivo. Esse anjo trazia o selo do Deus vivo. Versos 2 e 3. Esse anjo que ele viu, ele trazia o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos que estavam segurando os ventos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar. Ou seja, esse outro anjo que vem trazendo o selo de Deus, ele diz para os 4 anjos que estão segurando os ventos, não danifiqueis ainda, não soltem por completo ainda. Não é tempo de soltar, não é tempo dos montes saírem dos seus lugares, das ilhas desaparecerem, não é tempo das rochas caírem sobre os ímpios. Segurem esses ventos, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos assinalado ou selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Então, esse anjo traz um selo de Deus. Nós vamos ver que selo é esse. Ele traz o selo de Deus, o sinal de Deus. E ele diz para os 4 anjos, olha, vocês não danifiquem ainda, não soltem ainda esses ventos, porque temos muita coisa para fazer. Segurem, porque nós temos que assinalar, que selar o povo de Deus. Eu estou trazendo o selo de Deus para colocar na testa do povo de Deus. Que selo é esse? E onde vai colocar na nossa testa? Vai ter um selo escrito na nossa testa? Então, que selo? Nós precisamos saber agora que selo é esse. Para sabermos que selo é este, nós devemos ir lá em Ezequiel. Eu vou ler para vocês aqui. Lá em Ezequiel, no capítulo 20, se vocês estiverem com a Bíblia aí, podem procurar. Ezequiel, no capítulo 20, nos versos 12 e verso 20. Vamos ver que selo é esse que esse anjo está trazendo. Diz, olha, espera um pouco, não solta os ventos ainda, segurem, até que nós derramemos o selo de Deus para o seu povo e colocamos esse selo em sua testa. O selo de Deus está aqui escrito no Ezequiel 20, no versículo 12 e no versículo 1. Então, também Deus dizendo, também lhes dei os meus sábados, para servirem de selo ou sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Então, gente, esse anjo que vem clamando em alta voz para os 4 anjos, olha, segura os ventos, não soltem ainda. Não soltem ainda, porque nós temos que selar o povo de Deus. E qual é o selo de Deus? 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de selo, de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que eu santifico. Agora, no verso 20, diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, de selo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, gente, esse selo que esse anjo está trazendo e pedindo aos 4 anjos para não deixar essas guerras continuem, essas guerras aumentem,
É o sábado do Senhor. É o selo de Deus, o sinal de Deus, o selo que Deus vai colocar na mente daqueles que aceitam. Ora, colocar na mente é colocar na testa, é colocar na mente. Ou seja, é o sábado do Senhor colocado na mente das pessoas. Ou seja, o selo de Deus é o sábado. Esse é o sinal, está claramente aqui. E o sábado foi guardado por muitos. O sábado era guardado por muita gente. O sábado foi guardado, enfim, pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos pais da igreja. Só Constantino é que vai trocar do sábado para o domingo no ano 321. Aí começa um problema sério que muitos, eu quero crer que muitos que eram perseguidos passaram a guardar o domingo. Mas os que foram fiéis foram sacrificados. Então nós temos, um pouquinho só, mano. Nós temos o sábado em Atos 17:2, temos o sábado em Atos 18:4, em Lucas 23:50. Vê, vou ler só o de Lucas 23:56. Olha o que diz aqui em Lucas 23:56. Está aqui na minha mão já. 23:56 diz assim, ó. 23, Lucas 23:50. Tá aqui, 56, achei agora. Diz assim, gente, ó. Então se retiraram as mulheres que foram ver Cristo para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, nós temos na Bíblia cerca de mais de 100 passagens sobre o sábado. Cristo guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, os pais da igreja guardaram o sábado, né? Os cristãos depois deles guardaram o sábado. O sábado só vai ser deturpado quando vem esse decreto dominical do Constantino. E terá um decreto dominical para sair daqui a pouco. Então, o que aconteceu lá no passado, vai acontecer novamente agora. Então, o que nós temos que saber aqui é que esse anjo está vindo clamando para eles, os outros 4 anos, nos 4 pontos cardíacos, não soltarem os ventos, porque ele tinha o selo de Deus para colocar na mente daqueles que aceitassem. Fala, Mateus. Maravilha. Eu acho interessante também que a mãe de Jesus, Maria, né, guardou o sábado como uma boa judia, né, respeitava os mandamentos. E eu acho interessante também que, na realidade, assim, o que a gente percebe muito dessa profecia? Satanás, ó, um por um, ele foi combatendo os mandamentos de Deus. Não matarás. Lá no começo, Gênesis, né? Caim e Abel. Aí não roubar, não adulterará, honrar pai e mãe. Então, de um a um, ele foi fazendo com que o ser humano fosse se distanciando de Deus. E o último ponto que ele vai combater vai ser justamente essa questão do sábado. Ele vai impor uma falsa adoração e fazer com que as pessoas sejam direcionadas para adorar a Deus especificamente no domingo, né? No outro dia. Então, ele vai combater a adoração de Deus no sábado. Então, muita gente, quando vê essa passagem, fala assim, então quer dizer que só adventista vai salvar? Não, na realidade, são pessoas que vão fazer a falsa adoração. Porque eu, particularmente, eu acredito assim, que a imposição desse decreto dominical não vai ser simplesmente só sábado ou domingo. Ele vai vir agregado de outras coisas que vão direcionar para uma falsa adoração, e aí você vai falar, calma, pessoal, calma aí, tá estranho isso. Né? As mesmas pessoas que não são adventistas, que são de outras igrejas, falam, calma aí, tá estranho. Isso não é assim, calma aí, a Bíblia não fala isso. A gente não tem detalhes, né, de como vai ser esse decreto, que vai ser essa falsa adoração. Mas eu, particularmente, entendo que Deus não vai dividir quem guarda o sábado ou não. É quem vai se deixar levar pela falsa adoração, que vai incluir um novo dia de guarda para os cristãos. Né? Então, eu acho que é interessante a gente esclarecer isso, porque senão fica parecendo que vai ser um céu de adventista. E não é assim que a igreja fala. É o combate da lei de Deus. A gente está falando de um combate de Satanás à lei de Deus. E não a um mandamento específico, mas a todos os mandamentos de Deus, que ele foi derrubando de um a um. O selo, na realidade, é o sábado, mas o selo representa toda a lei de Deus. E ao final, quando Cristo vier, dois grupos vão estar
diante de Cristo? Aqueles que aceitaram a Cristo, que fizeram o que ele gosta, e aqueles que rejeitaram a Cristo. Agora, gente, isso não é adventismo. Deus vai salvar gente de todas as religiões. Deus vai salvar gente de todos os credos. Se a pessoa não conhece, nunca ouviu falar, se ela nunca ouviu falar disso aqui que estamos falando, Deus, lá em Atos 17:30, diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, quando a pessoa não conhece, ela será salva. Agora, a partir do momento que ela conhece, então ela tem que tomar uma decisão sobre isso aí. Então, a lei de Deus é o selo, e mais especificamente o selo que é o sábado. Diz assim, Êxodo 20, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, Deus deu o seu sábado como selo para ser guardado, ser santificado e para descanso do ser humano. É um ciclo de 7 dias. Agora, eu gostaria de ver com vocês aqui o que realmente, como é que esse selo vai funcionar com os 144 mil. Quem são esses 144 mil? De onde eles vêm e qual é a definição para eles? Porque João diz aqui, ó, no versos 4 e 8, e ouvi o número dos assinalados, dos selados. E eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Então, a resposta está aqui, gente. Os 144 mil selados, com o selo de Deus, que é o sábado, são 144 mil descendentes lá das tribos de Israel, lá de 2.000 anos, 2.000 anos na época de Cristo. Vou repetir isso. Os 144 mil representam um grupo especial, um grupo incontaminado, um grupo que sempre buscou a Cristo, um grupo que é selado com o selo de Deus em suas mentes, um grupo que se santifica toda a sua vida, um grupo que estará separado para a salvação. Agora, eles são, como diz aqui, eles são descendentes das 12 tribos de Israel. Como diz aqui, vocês devem ter lido lá, tem tribo de Dan, tribo de Judá, tribo de Zebulon, tribo de Levi. Os versos 4 e 8 dão uma descrição desses 144 mil descendentes das tribos de Israel. Ora, nós não somos descendentes da tribo de Israel. Isso significa que nós não teremos o selo de Deus ou não seremos salvos? Não. Porque o Israel espiritual, como Paulo diz, vai se agregar aos 144 mil que recebem o selo de Deus. Então, a salvação será para os 144 mil, que são incontaminados, são separados, são descendentes das tribos de Israel. Eu não sou, vocês provavelmente não são, não temos ascendência judia. Então, esses são descendentes das tribos do povo de Deus do passado. E eles estarão vivos quando Cristo vier, junto com milhões, milhões, milhões e milhões de salvos, como diz aqui em Apocalipse 7:9, que eu vou ler para vocês agora. O que diz em Apocalipse 7:9? Preste atenção aqui. Não são apenas 144 mil que vão ser salvos. Os 144 mil fazem parte, é um grupo especial do número enorme que será salvo. Então, 7:9 diz assim, depois dessas coisas, João diz, ó, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de suas vestiduras brancas com palma nas mãos. Então, gente, os salvos serão milhões, milhões, milhões e milhões. Entre esses salvos está um grupo de 144 mil descendentes das tribos de Israel lá do passado. Está claro isso, gente? Vou repetir, 144 mil são os descendentes das tribos de Israel que existiam lá na época de Cristo. Elas, antes da época de Cristo, né? Que elas vão se desfazer com a destruição do templo no ano 70. Aí eles pegam a referência. Então, eles serão um grupo especial. Mas, além deles, existem milhões, milhões e milhões. Quando eu vi, eu olhei uma grande multidão que ninguém podia contar.
de salvos perante o Cordeiro lá nos céus. Então, a salvação será para milhões e milhões. Esses 144 mil são um grupo especial. Agora, quais são as características desse grupo? Então, eu queria ver com vocês as características deles. Basicamente, algumas características. Primeira característica deles, dos 144 mil, guardam a lei de Deus, especificamente o sábado, que todo esse conjunto é o selo de Deus. Então, o selo de Deus, na realidade, é o sábado, mas como o sábado pertence à lei de Deus, então temos toda a lei de Deus como seu selo ou seu sinal. Então, esses 144 mil, eles são guardadores da lei, muito especificamente do sábado. Isso significa que os milhões e milhões e milhões de salvos estarão selados, ou seja, com o selo de Deus, separados pelo sábado. Então, gente, é muito claro o que a Bíblia diz sobre o sábado. A gente não encontra uma passagem dizendo da santidade do domingo, que foi criado na época do Concílio de Trento. Nós não encontramos nada sobre o domingo na Bíblia, são 104 passagens sobre a guarda do sábado. Quando a Bíblia se refere ao domingo, ela se refere como o primeiro dia da semana. E não diz que o domingo tem uma santidade. Então, os nossos irmãos católicos, nossos irmãos batistas, nossos irmãos metodistas, eles guardam o domingo. Mas o domingo foi uma alteração da lei. Eu tenho aqui, não sei se nós temos tempo para isso, eu tenho aqui o catecismo da igreja, do sistema religioso romano, e tenho a lei de Deus. A lei de Deus, por exemplo, lá em São Mateus 5, 17, 18, diz que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, porque eu vim para cumprir, não vim para dissolver a lei, Cristo diz. Agora, eu tenho aqui os 10 mandamentos e tenho o catecismo, totalmente alterado. Deus disse, Cristo disse, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra, porque a lei é o meu selo. Aí vem o sistema religioso romano e alterou. Você veja, o primeiro mandamento da lei de Deus, não terás outros deuses diante de mim. No catecismo está amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Deus disse, não pode tirar, não deve tirar, eu não vou aceitar isso. E as pessoas, as igrejas em geral, os nossos irmãos metodistas, batistas, presbiterianos, todos seguem a lei que foi elaborada pelo homem. Então diz aqui, o segundo mandamento de Deus, não farás para ti imagem de escultura, nem a elas adorarás. Olha só, não farás para ti imagem de escultura, e nem a elas adorarás. No catecismo está, não tomar seu santo nome em vão. Gente, é uma alteração enorme. Agora, se nós estamos vivendo, se alguns de nós estão vivendo nessa lei do catecismo, assim como os nossos irmãos batistas e presbiterianos e tudo mais, estão vivendo com a lei que foi elaborada pelo Concílio de Trento. Né? Então, tem aqui, se quiser, depois eu mando para vocês, quando diz assim, quarto mandamento, lembre do dia do sábado para o santificar, está a honrar pai e mãe. Ou seja, é uma coisa absurda. Os nossos irmãos não estão enxergando, estão seguindo a lei que o homem mudou, que o homem mudou a lei de Deus. Essa lei é eterna. Essa lei começou lá no Éden e vai por toda a eternidade, é igual Deus. Ninguém pode mudar, ninguém pode mexer, ninguém pode alterar, nem sequer nem um jota, nem um tio se eu me tirar da lei. A segunda característica dos 144 mil, eles estarão vindo de uma grande tribulação. É o que o Mateus estava falando no início. Quando o decreto dominical sair, olha o que eu vou dizer, gente, quando o decreto dominical sair, logo depois, teremos uma grande perseguição, uma grande tribulação contra aqueles que não aceitarem os ditames do decreto. O decreto está pronto desde o governo Jimmy Carter. Já está pronto no Ronald Reagan, já está pronto no Obama, já está pronto no Biden agora. Ele está pronto. Acho que eu tenho uma cópia dele aqui em algum lugar. Só falta assinar. Há uma pressão muito grande por parte do Vaticano para que os Estados Unidos assinem isso, porque só pode assinar na América. Não, o decreto dominical não virá
dos nossos irmãos do sistema religioso romano. O decreto dominical virá do falso profeta, o protestantismo aposentado, que é na América do Norte. O presidente norte-americano vai assinar esse decreto, já está pronto lá. Ele é que vai assinar. Isso vai se tornar uma lei mundial para se guardar o domingo. Exatamente como aconteceu lá na Idade Média, nós teremos uma imagem, agora, uma imagem do que aconteceu lá, vai acontecer agora. Lá teve um decreto de morte contra aqueles que não aceitaram. Nós teremos um decreto de morte contra aqueles que não vão aceitar o decreto dominical que está para sair. Então, o que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que esse decreto está para sair e que muitos não vão seguir. Aí virá, eles estão vindo de uma grande tribulação, Daniel 12, vamos estudar lá em Daniel semana que vem. Só depois um pouquinho. Então, Daniel disse que eles vão de uma grande tribulação. Qual a tribulação? Quando for emitido o decreto, muitos não vão aceitar. Então, vão ser perseguidos, vão sofrer uma tribulação, sofrer uma grande perseguição e um decreto de morte, como foi lá no passado. Outra característica deles, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é isso, gente? Esses 144 mil, como também a grande multidão que João viu, que ninguém podia contar, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, aceitaram Cristo, aceitaram o Evangelho, aceitaram o selo, aceitaram a sua lei, aceitaram a morte de Cristo, aceitaram o plano da salvação. Então, isso é que é lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, se entregar totalmente à segunda aliança, que é o sangue de Cristo vertido na cruz para salvar aquele que aceita. Isso aqui que fala sobre lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Outra, é um número literal ou é um número simbólico? Nós vimos agora que não é literal, é um número simbólico. Por quê? Os 144 mil que estarão selados juntos com milhões e milhões, de acordo com o que nós vimos aqui, Apocalipse 7:9, que diz que ele viu milhões e milhões, uma multidão que não podia se contar diante do trono do Cordeiro. Então, não são apenas 144 mil, ele é um número simbólico. Um outro, o povo judeu, em grande maioria, não estará no céu. Por quê, gente? Porque eles rejeitaram a Cristo. O povo judeu rejeita Cristo basicamente em alguns pontos. Primeiro, quando eles dizem, né, Pilatos, nós não temos nenhum rei, só temos César como nosso rei. Porque Jesus se dizia rei dos judeus. E os judeus disseram, Pilatos, nós não temos nenhum rei, só temos César. Outra, Pilatos, nós não queremos Cristo, queremos Barrabás. Outra, crucifica Cristo. Nós não queremos esse homem entre nós. Outra, quando da morte de Estevão. Nós vimos lá no livro de Atos. Então, quando acontecem esses 4 pontos, Deus rejeita o povo judeu como seu povo peculiar e coloca aí o seu selo para aqueles que certamente irão aceitá-lo. Então, o povo judeu é tirado, é afastado como sendo o povo escolhido por Deus, e a salvação agora se estende a todas as pessoas. Outra característica, gente, vamos chegando ao fim, que horas tem? Ainda está tempo. Outra característica, a número 6. A número 6 vai dizer que todos os 144 mil vivos quando Jesus voltar, é parte do povo remanescente de Deus, Mateus. Então, eles vão ser parte do remanescente que estará pronto para ser salvo aqui. Do Cristo vier, vão estar os 144 mil, vai estar uma grande multidão selada com o selo de Deus, que é o sábado, para finalmente receber a vinda do Senhor Jesus. Outra característica, os 144 mil serão incontaminados, virão da grande tribulação que já dissemos, e serão parte dos que estão vivos quando Cristo voltar. Então, gente, tudo isso aqui é para mostrar que esses 144 mil eles existem. Mas eu não tenho ascendência judia, talvez você não tenha. Aqueles que têm ascendência judia, desde a época da formação das tribos de Israel, lá no Velho Testamento, e os descendentes dele, Deus sabe quais são, vivendo na época que Cristo vai voltar. Estes farão parte dos 144 mil
incontaminados, têm o selo de Deus, serão transformados e ganharão o céu, porque fazem parte da descendência das tribos de Israel lá do passado, uns 144 mil. Então, nós vimos aqui, primeiro, que os 4 anjos segurando os ventos da terra. Depois vem um outro anjo e olha, não, por favor, não danifiquem o mar, nem a terra, nem as árvores, porque nós precisamos selar o povo de Deus. E qual é o selo do povo de Deus? Vimos aqui Ezequiel 20, capítulo 12 e 20. Então, é o sábado do Senhor, é a lei de Deus. Essa é que vai fazer a grande diferença entre aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm um outro selo. Gente, olha o que eu vou dizer aqui. Se o selo de Deus é o sábado, o selo contra Deus é o domingo. São opostos, né? O selo de Deus é o sábado, como nós vimos aqui. Não existe na Bíblia dizendo que o selo de Deus é o domingo, mas é o sábado. Então, se existe o domingo, então o domingo é o selo de algum poder, nós vamos estudar lá em Apocalipse 13, é um selo de algum poder, que é o domingo, que muita gente segue e que não está seguindo o selo de Deus. O selo de Deus é o sábado. Agora, existem milhões, milhões e milhões seguindo o selo de um poder que é o domingo. Então, no final, quando Cristo vier, serão 2 grupos. Aqueles que têm o selo de Deus em sua mente e aqueles que têm o selo de um poder em sua mente, que é o selo que é contra o dia de selo de Deus. Agora, nós precisamos falar ainda, né, sobre o 7º selo. O que é o 7º selo? Fale, Guilherme. Fale. Só para não perder o gancho aí dessas... aí eu fiquei, assim, quando nos estudos que eu fiz de Apocalipse, eu fiquei um pouco em dúvida agora. Tá, eu ia perguntar se era o 144 mil era literal ou era simbólico, você esclareceu que é simbólico. Mas Isso. Essa ascendência judia, ela não é do Israel espiritual? Não, Israel é literal. Israel literal. Né? O Israel espiritual somos nós. Isso. O Israel literal é o do passado. Sim. Então, porque segundo então Paulo, né? Nós acreditamos nisso segundo Paulo fala. Hein? Necessariamente são em relação aos que têm descendência Isso. israelita e das tribos. Está bem claro aqui naquilo que nós vimos. Ó, você quer que eu leia para vocês ouvirem? Está aqui. Ó. Olha só. Isso. Eu ouvi o número dos assinalados, dos selados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. E assim ele vai, lá no verso 4, ele vai dizendo 12 mil das 12 tribos. 12 vezes 12 dá 144, que multiplica por 1.000, né? Então, são 12 mil de cada tribo. Como são 12, vai dar 144 mil. Esse 12 mil é literal? Viu, Mateus? É claro dizer, é bom dizer, que a própria Bíblia diz isso, olha bem. E eram 144 mil assinados de todas as tribos de Israel. Ou seja, os descendentes dele, que estarão vivos na época de Cristo, quando voltar, é que serão os 144 mil. E a parte que fala que eles serão castos? Hein? Não se contaminarão com mulheres ou serão castos, uma coisa assim. Sim. Eu não lembro bem. Agora, não se contaminarão com mulheres. O que é mulher na profecia? Igreja. Tem que olhar aquela tabelinha lá. Mulher é igreja. Então, esses 144 mil, eles são tão devotados a Cristo, além do selo, eles devotam de tal forma que eles se tornam incontaminados. Eles não pertencem a outras igrejas. São judeus daqueles descendentes de quando o judeu era ainda o povo de Deus. Eles não são contaminados com outras religiões, com outras igrejas, porque eles são os judeus oriundos do povo de Deus daquela época. Entendeu? Eles são da religião de Deus, dos judeus daquela época. É o judaísmo puro, judaísmo puro. Quando Cristo veio, era o judaísmo puro. E quando Cristo vier, eles estarão de pé aguardando Cristo, porque eles são descendentes do judaísmo puro, incontaminado, lá da época do Velho Testamento.
Entendeu, Matheus? Entendi. Aham. Eles Aí não outra se contaminam, pergunta. eles não foram nem para uma igreja, nem para outra, né? Eles se tornaram, eles são fiéis ao judaísmo. Hoje, gente, tem muito judeu fiel. Eu não tenho, Matheus. Em São Paulo tem uma coluna judia, aqui tem uma coluna judia, em Santa Catarina, então, onde nós vamos tem judeus. Então, os descendentes de judeus que vivem hoje, eles são descendentes dos judeus lá na época do Velho Testamento, que vem com essa mensagem através dos séculos, guardando o judaísmo até hoje. O judaísmo puro, puro, não é aquele judaísmo esfacelado, não. Esses é que serão incontaminados, não serão contaminados com mulheres, ou seja, não estarão, nunca pertenceram a outras igrejas. Sempre foram os judeus puros que Cristo, para quem Cristo veio. Porque na época de Cristo, você há de convir, muitos judeus se converteram. São os judeus prosélitos, né? Falamos nisso aqui. Os judeus prosélitos. Esses, os descendentes dele, que estarão prontos para encontrar com Deus. E a própria Bíblia fala nos versos 4 e 8, a própria Bíblia discrimina quem serão eles. Descendentes lá daquele pessoal de lá, puros, sem serem contaminados. Um detalhe também que eu acho interessante colocar é que Deus ele dá as orientações para a forma como a gente guarda o sábado. E assim, quando a gente fala, não desrespeitando nenhuma religião, mas assim, sendo bem sincero, que eu já fui batista, eu sei, né? Fui já católico, batista, junto com a minha família, então já tive essas duas religiões aí como prática. Mas na verdade, ninguém guarda o domingo, porque ninguém deixa de ver televisão no domingo, ninguém deixa de assistir uma programação, ninguém deixa de ir a restaurante, ninguém deixa de ir à praia, ninguém deixa de falar coisas seculares no domingo. Particularmente falando, eu não conheço ninguém que tenha uma religião que vá ao domingo à igreja e fala, não, hoje a gente não liga a televisão, hoje eu não vou ver meu Instagram, hoje eu não vou ver uma coisa, hoje eu não vou fazer um negócio, hoje eu não vou receber um dinheiro. Ninguém faz isso. Então, na verdade, é o dia que eles vão à igreja, não desrespeitando nenhuma religião, mas, na verdade, ninguém guarda o domingo. E uma outra coisa também que eu acho interessante... Você está radicalizando, porque deve ter alguém que guarda direitinho. Por exemplo, eu conheço, quando eu era mais jovem, conheci uma família de católicos, e eles guardavam estritamente o domingo. Não, aí... Agora, a grande maioria... Não é ninguém, a grande maioria realmente não guarda como nós guardamos o sábado. Né? O sábado é separado para Deus. Agora, o domingo é separado para Deus em muitas religiões e muitos guardam, são aqueles que estão na ignorância lá de Atos 17:30. Enquanto estiverem na ignorância, estarão salvos. A partir do momento que conhecem isso, então tem que tomar uma decisão. Não pode... E uma coisa que eu acho interessante também, que as pessoas falam assim, não, mas não existe isso. Existe um canal que chama Terceiro Anjo. E ele traz os vídeos deles, normalmente são longos, 1 hora e pouco. Então, você tem que ter um pouco de paciência. Mas ele eles acompanham os movimentos de políticos, ou movimento social, de como está sendo isso. E existem várias reuniões que têm sido feitas ao longo do ano para que seja colocado um dia para que a população mundial pare, dê um descanso para a Terra e o clima possa se restabelecer. Esse dia está sendo já, isso aí é unânime entre eles, é o domingo. Então, a gente vê o movimento, quando a gente fala nessas profecias, muita gente fala, não existe isso. É a mesma coisa da máscara, né? Que fala, o judeu usou máscara, o palestino usou máscara, o protestante... o evangélico, o católico, todo mundo usou máscara. Por quê? Foi uma determinação lá da OMC, a Organização Mundial de Saúde, que fez com que todos os países adotassem. Então, quando a gente fala isso, muitas pessoas falam, não, impossível ter uma determinação onde todo mundo vai seguir. E a gente já viu que é possível. Aqui em João Pessoa, né, lá em João Pessoa, teve uma época que você não podia entrar no restaurante se você não apresentasse o passaporte lá de vacinação. Verdade. Então, isso aí já é uma restrição, que é o que fala o selo, não vai poder comprar, não vai poder vender, você vai ser restringido seus direitos, né? Lá em Apocalipse 13. Então, a gente vê, e última observação que eu acho importante. Por que o selo de Deus é o sábado? Porque você se matar, você vai preso,
Se você adulterar, você é condenado pela sociedade moralmente falando. Se você desrespeitar seus pais, você é condenado moralmente falando. Então, a pessoa não precisa ser cristão para guardar os 9 mandamentos. Basta ela seguir a lei dos homens. Agora, para você seguir todo o mandamento de Deus, você tem que ser cristão. Você tem que realmente honrar o que Deus manda. Por isso que o selo é o sábado. Porque ele representa o cumprimento dos 10 mandamentos. Não dos 9, como a grande maioria fala. Então, não é que então como o Israel colocou, o selo são os 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos de Deus, seguir ele completamente, diz respeito muito em guardar o dia que o Senhor determinou, né? Então, acho que é interessante também colocar isso. Claro. Então, minha gente, agora vamos ver rapidamente aqui o 7º selo. Nós vimos os 6 selos, vimos as 7 igrejas, e agora estamos aí no 7º selo, no capítulo 8. Aí diz assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, quando Cristo abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Então, o que é esse silêncio no céu? É que todo o céu virá com Cristo, inclusive Deus Pai. Então, o céu vai ter silêncio no céu, porque ninguém vai estar lá. Toda a população do céu, ou seja, o próprio Deus, Cristo, os anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos eles virão para ver, finalmente, Cristo salvar e levar aqueles escolhidos, aqueles salvos, para lá. Então, quer dizer assim, e houve silêncio cerca de meia hora. Gente, meia hora em termos proféticos, já fizeram a conta, dá uma semana. Depois vocês podem ver. Se um ano, se um dia é um ano, né? Então vai fazer, a partir daí você pode fazer meia hora, se 24 horas é um ano, aí você vai fazendo, chega a uma semana. Então, há silêncio no céu. Isso significa que os céus estarão sozinhos, estarão fechados, porque todos virão para resgatar aqueles que estarão selados com o selo de Deus. Não só gente do Adventismo, mas gente de todas as igrejas. Todas as igrejas vão estar ali, gente de muita gente vai ser salva de outras igrejas, mesmo de outras coisas que são até ofensa a Deus, porque ele nunca ouviu falar. Se ele nunca ouviu falar, Deus vai perdoar o tempo de ignorância e ele será salvo. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então aí vai começar o grande plano da salvação se materializar na salvação do homem. Cristo vem no 7º selo, que representa a igreja de Laodiceia, né? O 7º selo representa a igreja de Laodiceia, vai ser do ano de 1844 até os nossos dias e até a segunda vinda de Cristo. Então, minha gente, tudo isso nós fizemos para nós compreendermos o que é o selo de Deus. O selo de Deus é o sábado. Mas como o sábado está incluído na lei de Deus, então o selo de Deus se torna toda a lei de Deus. Mas nós guardamos toda a lei? Basicamente impossível nós guardarmos. Mas se estivermos tentando guardar, se estivermos tentando, nos sacrificando por guardar a lei de Deus, então quando Cristo vier, ele vai nos abraçar, vai completar, né, esse sacrifício que falta em nós, Cristo completa e nos salva. Então, que Deus seja honrado, louvado pela explanação da sua palavra, né? Porque hoje vimos aqui toda a parte do selamento de Deus, que é um assunto muito importante, um tema muito importante para aqueles que querem se salvar e ir morar no céu. Amém? Então, agora vamos aí, quem quiser fazer seu comentário, a sua dúvida, fazer perguntas, podem fazer à vontade. Alguém deseja falar alguma coisa? Tem muita coisa. Fala, meu mestre. Está picotando a sua fala. Está picotando. Está cortado? Tá. Pode falar, Jô. Agora sim. Tá. É sobre aquele comentário que o Mateus, né, está fazendo agora. Mateus 24? Não, o irmão. Ah, o Mateus aqui, sei. Fale, Ele estava comentando sobre
o selo, e quando você, pelo que você falou e o que ele falou, o que eu entendi, mais ou menos, é que quando se fala sobre que o selo na testa é a guarda do sábado, como você falou, está ouvindo, né? Está ouvindo, né? Tá. Quando se guarda o selo na testa, isso tem a ver com a lei que foi criada por Deus para adorá-lo. Então, foi um dia que Deus criou o sábado e o que eles fizeram? O que eles estão tentando fazer? Eles querem tirar esse dia que foi criado para Deus, por Deus, esse dia foi só para adorá-lo. E por isso é a perseguição ao sábado. Porque esse é o dia para adorar a Deus, que foi criado por eles. Então, se eles conseguirem vencer, tirar o dia que foi criado por Deus, automaticamente eles ganhariam a guerra. Eles venceriam. Por isso que eles querem colocar o decreto para o domingo. Eu entendi mais ou menos isso, não sei se está certo. É isso mesmo. É isso mesmo, João. O grande problema é que nós estamos tentando ter o selo de Deus em nossa mente, na testa e na mente, né? Então, colocamos o selo de Deus na mente, estamos sendo selados. Mas vai haver, muito breve, um decreto dominical, como houve um decreto dominical lá no século IV, por parte de Constantino, e esse decreto vai não só, ele vai se reverter não só para a guarda do domingo obrigatória a guarda do domingo, como outros itens, outras coisas. E nós não poderemos participar disso. Aqueles que têm o selo de Deus em seu coração, na sua mente, que é o sábado, eles continuarão a guardar o sábado. Esse decreto virá ordenando todas as nações do mundo para que guardem o domingo. Ora, se nós não aceitamos guardar o domingo, o que vai haver? Vai haver uma perseguição. Vai haver uma perseguição muito forte, uma tribulação muito forte para aqueles que não aceitarem guardar o domingo. Aqueles que já guardam o domingo, como os nossos irmãos batistas, os nossos irmãos católicos, os presbiterianos, os assembleanos, continuarão guardando o domingo. Agora, há um povo que não guarda o domingo, que guarda o sábado, que é o selo de Deus. É como eu disse, no final dos tempos vai haver dois grupos. Aqueles que guardam o selo de Deus, que é o sábado, e aqueles que guardam o domingo, que é a representação de várias religiões que temos hoje aqui. O selo de Deus é o que o anjo quer colocar em todas as pessoas, mas muitos não aceitam. Então, aqueles que não aceitam estarão tendendo a sofrer as consequências. Agora, aqueles que aceitam e que guardam e que têm na sua mente esse dia, eles serão perseguidos vigorosamente por esse sistema daqueles que têm o outro selo, que é o domingo. Vai ser uma perseguição cruel contra o povo de Deus que está selado. Este povo vai ser perseguido até para que Deus prove a fé que nós abraçamos. Isso será, há uma escritora americana chamada Ellen White, ela diz, no livro Grande Conflito, que será uma perseguição, um pequeno tempo de angústia, será um breve tempo, mas será uma perseguição muito forte. Agora, aqueles que têm o selo de Deus não passarão pela morte. Aqueles que estiverem vivos, essa perseguição não vai conseguir eliminar o povo de Deus, não vai conseguir matar o povo de Deus. Isso vai irritar de tal ordem as autoridades que eles vão lançar um decreto de morte. Mas mesmo assim, esse decreto de morte não vai atingir a nenhum dos seres vivos de Deus. Tá ok, João? A Marta quer falar também? Fale, Marta. Ah, a Marta está aqui, achei. É Dona Marilda, irmão. A Marilda. Vale, Marilda. Israel, a gente está aqui fazendo conjecturas. Sim. Sobre a que tribo nós vivos aqui, nós aqui, pertenceríamos. Então, eu acho que a gente pertence a esse versículo 9 aqui, né, do capítulo 7,
vem da grande multidão. Isso. Não é isso? Nós não pertencemos. Olha, eu não tenho ascendência judaica, não sei se vocês têm. Eu não tenho também. Ninguém tem. Então, nós... Então a gente vem da grande multidão, né? A gente vem da grande multidão, Então, né? Eu tenho descendência judaica. Então, Bisavô. você tem ascendência judaica, né? Então, o que a Bíblia diz muito claramente é que os 144 mil provém das 12 tribos de Israel lá do Velho Testamento. Eu estou fora porque eu não tenho ascendência judaica. Se alguém aqui tiver ascendência judaica, possivelmente estará, se ainda não pertenceu a nenhuma igreja, sempre foi, possivelmente estará. Mas quem não tem ascendência judaica, segundo o versículo 4 a 8, não estará. Somente os que tiverem ascendência judaica é que estarão contados com os 144 mil. Agora, eles não se contaminaram com outras igrejas, eles lavaram as vestiduras do sangue do Cordeiro, né? Eles guardam o mandamento de Deus e o sábado, fundamentalmente. Esses estarão puros, purificados, separados, como os 144 mil. Agora, a grande maioria vai pertencer, como a Marilda falou, à grande multidão que ninguém podia contar, das nações, tribo, língua e povo. Então, os 144 mil não serão apenas eles que serão salvos, e sim, eles serão parte da grande multidão que ninguém podia contar, eles farão parte dessa grande multidão. Mas os salvos serão como a areia do mar, né? Os salvos serão como a areia do mar. Agora, aqui no finalzinho, só para esclarecer para a Isabela, no finalzinho do versículo 9, aí, do capítulo 7, que diz assim, né? Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. São aqueles ramos, né? Palmas são aqueles ramos que o povo... Aqueles ramos que, quando Cristo entrou lá em Jerusalém, entrada triunfal, eles usaram. Né? Agora, são palmas providenciadas já pelo Jardim do Éden, né? Isso. Não são palmas que vamos levar aqui da terra, são já plantas plantadas lá no Jardim do Éden. Nossa, já é do Jardim do Éden? O Jardim de Deus. Não do Éden, porque o Éden vai estar aqui. Vai ser o Jardim de Deus lá do próprio céu, porque o Jardim do Éden vai ficar aqui. Depois de 1000 anos é que vamos descer para morar aqui na terra onde existe o Jardim do Éden. Entendeu, Mas só mais uma coisa aí. A gente entrou no horário, porque a gente está fazendo o pôr do sol aqui, comemorando o aniversário da Marta, que é hoje, né? Parabéns, Marta. Sábado. Então, a gente está tudo aqui na casa dela, por isso que a gente está tudo aqui junto. Ó. Que coisa boa, né? Tudo junto e tudo misturado. Vamos cantar parabéns para ela? Todo mundo aí, liga o microfone aí, todo mundo. Vamos cantar. Isso é saudade. Liga o microfone aí, todo mundo. Grande Marta, viu? Coisa boa, né? Eu estou com vergonha aqui, ó. Ela está corada, ela está vermelha de vergonha. Quem é que está com vergonha? A Marta? Eu sou o milagre de Deus. Na verdade, eu agradeço. Seteninha, viu? Seteninha. Vamos cantar o parabéns para ela. Parabéns para você. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Deus te abençoe, Marta. Deus te abençoe muito, viu? Você é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Marta vai casar? O Jô queria fazer outra pergunta, Israel. Hein, fale. O Jô queria fazer outra pergunta. Fala, Jô. Jô? Bom, eu quero voltar para aquela parte que a gente está falando, do decreto. Sim. Eu tinha falado com você no início do estudo sobre a parte que inclui de Daniel 3 com Apocalipse, né? Tem a passagem, há um paralelo, porque existe aquela passagem que quando Nabucodonosor faz uma estátua de ouro, ele também faz o decreto
dizendo que todos deveriam adorá-lo. Não é Isso mesmo. Tem uma relação, né? Tá... Tem uma relação entre aquele que existiu lá e hoje. É basicamente a mesma coisa. Os três amigos de Daniel vão representar a grande multidão que vai estar pronta com o selo de Deus, e o restante vai apresentar aqueles que se dobraram a estátua de Nabucodonosor. Tem uma relação, realmente. Não é uma relação historicamente, né, visível, né, o que aconteceu lá e o que aconteceu e o que irá acontecer aqui. O mais visível disso, Jô, sabe o que é? É a imagem, uma imagem do poder, né, que tem, que a imagem é o que aconteceu no passado e vai acontecer agora. Ora, o que aconteceu no passado? Verdade. Lá no século IV, houve um decreto dominical por parte de Constantino, houve uma perseguição por parte do Império e houve um decreto de morte para aqueles que não aceitaram. Ora, o que houve lá no século IV vai haver agora. Vai haver um decreto dominical, uma perseguição e um decreto de morte. Isso está lá no grande conflito da escritora americana Ellen White, que é uma escritora inspirada por Deus. Então, o que existiu lá no passado, no IV século, vai ser uma cópia, uma reedição daquilo que existiu lá. Isso é chamado a imagem de um poder, que nós vamos estudar lá no capítulo 13, quando chegarmos lá. Então, gente, na quinta-feira que vem, nós vamos estudar Daniel 2, tá bom? Vamos ler o Daniel 2, vai ser um estudo maravilhoso, porque trata dos impérios que perseguiram o povo de Deus. Os impérios perseguiram o povo. Vale. Só para também, uma coisa que eu acho bem interessante também dessa questão da perseguição e tudo, dos 10 mandamentos, selo, tudo isso que a gente estudou. Eu não me recordo qual é o capítulo, né? Mas, assim, só para a gente ilustrar mais essa questão. Eu não me recordo qual que é o capítulo do Apocalipse, mas fala que os salvos cantarão o cântico de Moisés e o cântico de Jesus. E o que representa? O que Moisés representa? Os 10 mandamentos. O que Jesus representa? A salvação. Então, a gente vai cantar a guarda de todos os mandamentos de Deus. Então, o cântico de Moisés e o cântico de Jesus representa isso. A guarda dos 10 mandamentos e a salvação por Cristo. Então, é muito clara no Apocalipse essa questão de você seguir rigorosamente os 10 mandamentos, né? Porque vai ser o cântico que a gente vai cantar, o cântico de Moisés. Muito bom, muito bem, isso aí. Então, gente, tá ok? Vamos nos preparar, então, para estudar Daniel 2, 7, 8 e 9, e aí a gente retorna para o capítulo 10 de Apocalipse para dar continuidade ao estudo. Tá ok, minha gente? Coisa abençoada, né? Deus nos abençoou muito aqui. Então, vamos orar. Você tem alguma pergunta? Mais uma coisa Israel, mais uma coisa que eu queria que você me confirmasse aí. Eu ouvi uma vez uma pregação do pastor e eu anotei na minha Bíblia aqui no capítulo 8 do Apocalipse, no verso 5. Sim. Aí diz assim: o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Nesse momento que ele faz isso, acontece o fechamento da porta da graça. Exatamente, porque aí vão acontecer aqueles acontecimentos, aquilo que Cristo previu lá em São Mateus 24. E houve trovões. Pestes, né? Os mares vão avançar, as ilhas desaparecem, os montes vão de um lugar para outro. Então, isso aí é o símbolo do início, né? Do início da segunda vinda. Depois disso, só vai haver 7 pragas. Aí Cristo volta. Então, aí já fecha. Na realidade, Marilda, nós temos o decreto dominical. Esse decreto dominical ele virá a quantidade de 4 outros pequenos eventos. Que é o selo de Deus, né? O sinal poderoso de um poder, a imagem desse sinal e o pequeno tempo de angústia. Depois que termina esse pequeno tempo de angústia, aí Cristo termina o trabalho que ele tem no santuário celestial de purificação, né? Ele sai do lugar santíssimo e diz: está consumado.
Quando ele diz está consumado, aí sim acontece isso aqui, do incenso, e começa e termina o tempo de graça. Terminando o tempo de graça, o único que virá depois do tempo de graça são as 7 últimas pragas. E aí, finalmente, a vinda de Cristo. Então, isso aqui, no número 4, ele vai dar início aqui ao fechamento do tempo da graça. Fala, Matheus. Não é quando o santuário se enche de fumaça que a porta da graça se fecha e ninguém pode estar? Não Exatamente. Tem Isso que eu acabei de dizer. Isso aí fechou, não tem mais oportunidade para ninguém. Também então, mas não tem o anjo que vem. Quando o tempo de graça, o fechamento do tempo de graça se dá, aí realmente acaba tudo, né? É o trabalho de Cristo que acabou. E ele começa, aí vem esse monte de coisa, né? Vai vir as ilhas que se movem de um lugar para outro, terremotos, maremotos, cidades, doença, pestes em vários lugares, e aí preparando já para a segunda vinda de Cristo. Mas, na realidade, eu acho que isso já está acontecendo. Na minha opinião, já está havendo isso, porque nós temos doença, terremoto, maremoto, tsunamis. Então, já é o início das dores, isso é o início das dores. Não está ainda completo. Os anjos ainda estão segurando os 4 ventos e obedecendo a ordem daquele que está selando o povo de Deus. Quando isso terminar, é que finalmente acontece essa parte aqui. Fale, Marcos. Não, eu estou falando assim, aquilo que você acabou de falar. Quando o anjo já está selando, né? E quando ele acaba de selar o justo, ele volta e diz, está feito. Pronto. Exatamente. Então, já estamos sendo selados. Há pessoas que já guardam o sábado. Quando isso terminar, a obra de Cristo, aí virá o fechamento da porta da graça. E aí termina. Então, a sequência é o decreto dominical, que logo depois do decreto dominical virá o pequeno tempo de angústia, ou seja, a tribulação, né? Até os 144 mil vão passar por isso. Depois disso aqui é o fechamento da porta da graça, e, finalmente, as 7 últimas pragas é a vinda de Cristo. São 3 eventos que virão. O decreto dominical, fechamento da porta da graça e as 7 últimas pragas. Depois disso, Cristo vem. Né? A Ana Lúcia quer falar, Israel. Fala, Ana Lúcia. Eu queria saber o seguinte, em que selo aqui do Apocalipse nós estamos? Nós estamos no 6º selo, porque o 7º selo, Ana Lúcia, será a vinda de Cristo. Ah, tá. Entendeu? O 7º selo foi como vimos aqui, ó, no 8.1. 8.1 diz aqui, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio na terra. Então, é quando Cristo vem, é que sela-se que começa o último selo, o 7º selo. Estamos vivendo no finalzinho do 6º selo, e quando o 7º selo for aberto, é a vinda de Cristo. Aí todos esses acontecimentos já terão lugar. O decreto dominical, mais aqueles outros eventos, o pequeno tempo de angústia, né? Fechamento da porta da graça, as 7 últimas pragas para os ímpios, gente. As 7 últimas pragas para os ímpios. Porque nós teremos uma muralha de anjos ao nosso redor. Então, para os ímpios. E depois disso, então, teremos a segunda vinda de Cristo, que é o cumprimento do 7º selo. Entendeu, Luciana? Ana Lúcia? Entendi. Agora, só mais uma pergunta. Aqui no capítulo 6, no versículo 17, né, mais ou menos do 12 ao 17, aqui está falando sobre a volta de Jesus Cristo. Mas tem uma pergunta lá no versículo 17. Pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? A resposta está aqui dentro do livro de Apocalipse ou está em outro livro? Aqui, a resposta é o primeiro verso do capítulo 7. Quem poderá suster-se? Qual é o povo que está realmente pronto para a vinda de Cristo? São 144 mil. A resposta... Isso aqui é uma palestra do pastor Arilton, que ele perguntou isso mesmo de você. Por que chegou o grande dia da ira deles? Deles quem? Né? Daqueles dos ímpios.
E quem é que poderá suster-se? Quem é que poderá não estar coberto por essa ira? Aqueles que são santos ao Senhor, que são os 144.000, que será um grupo junto com milhões e milhões e milhões que ninguém pode contar. Então, quem pode suster-se da ira de Deus, Ana Lúcia? Quem vai aguentar, quem vai estar livre da ira de Deus? São 144.000, e depois no 7, número 9. Depois dessas coisas, vi eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Ou seja, quem é que poderá suportar a ira de Deus? Quem é que não vai passar por ela? Os 144.000 e a grande multidão. Porque aqueles que receberão a ira do Senhor são justamente aqueles que não receberam o selo de Deus. Entendeu? Certo. Entendi. Veja bem. Quem poderá suster-se? Quem poderá aguentar isso? Né? Quem poderá aguentar a ira de Deus são os santos de Deus. Os outros não poderão aguentar, vão ser fulminados. Né? A grande multidão, a grande multidão de pecadores que não aceitaram o plano de Deus, não aceitaram a Cristo, rejeitaram o plano da salvação, esses não vão poder suster-se, não vão poder aguentar a ira de Deus. Nós poderemos, porque nós não vamos passar pela ira de Deus. Vai passar pela ira de Deus aquele que não está preparado, que serão milhões e milhões. Agora, os 144.000 junto com 7, 9, esses poderão suster-se, esses vão suster-se. Entendeu, Luciano? São 144.000 e a grande multidão que poderá aguentar a ira de Deus. Aguentar no sentido de não ter. Agora, os outros terão a ira de Deus. E a ira de Deus são seus julgamentos, seus juízos, castigo e condenação, né? Que não faz parte daqueles que seguem a Cristo. Certo. Tá bom? Muito obrigada, irmão. Muito obrigada Você pelo ficou com esclarecimento. dúvida? Não? Você ficou com Não, dúvida? não, agora foi mais esclarecido, viu? Quem pode suster, quem pode aguentar a ira de Deus, quem não vai passar por ela, somos nós. Aqueles que não estiverem com o selo de Deus não irão realmente suportar a ira de Deus. Né? Alguém mais, gente? Maravilha, acho que deu agora, né? Foi bom, né? Vamos orar então, minha gente. Vamos orar, que eu gostaria de ver o novo tempo começa às 9 horas. A lição de amanhã. Estou perdendo. Então tá, vamos orar? Quem gostaria de orar? Marta, você ora conosco, Marta, por gentileza? Que agradecer. Vou pegar mais perto aí. Santo, santo, eterno Deus, maravilhoso Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Amém. Agradecemos por tudo que tens feito nas nossas vidas. Com perdão dos nossos pecados, nós queremos mesmo te amar cada vez mais, louvar o teu nome, estar na tua casa. Ó Senhor amado, modifica aquilo que precisa ser modificado em nossas vidas, para que nós, se ainda não estamos, possamos ser selados para poder galgarmos o reino eterno. Muito obrigado, meu Deus, por nos amar tanto. Muito obrigado pela família que nós temos. Muito obrigado pelo irmão Israel, com essa explanação tão linda da tua palavra. Amém. Que muitos ainda possam ouvir isso para se certificar que a tua palavra é a verdade. Amém. E ela nos liberta, Senhor. Nos dá um sábado feliz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Gente, então, para quinta-feira que vem, Daniel 2. Daniel 2, tá bom? Ok? Faz aquele print aí da Desirê. Tchau, gente. Tchau, feliz sábado, Deus abençoe. Estamos na igreja. Tchau, Jô. Tchau, tudo bom aí? Obrigada. Um abraço a todos. Boa Um noite. abraço, meu amigo. Valeu. Tchau a boa todos. noite. Tu não quer colocar o pastor ali? Ou a Novo Tempo? O print aqui, ó, mãe. Novo Tempo? Uhum. Tira. Não, amor, o print que eles tiram. Ah, não sei, daqui a pouco coloco lá no. Tá começando lições da Bíblia, Pois que é. é da
Não tem mulher, doutor. Olha aí, que proposta. Olha, pastor. Ah, bom. Tá vendo?